Preciso ter CIPA na minha empresa? Será que é obrigatório? A partir de quantos funcionários? Precisa, não precisa? Bem, eu sou Roberto Medeiros, aqui da equipe da gestora, e nós vamos aprofundar um pouco esse assunto para você ter mais clareza. Então, vem comigo! A CIPA é importantíssimo dentro das empresas, porque ela tem um objetivo nobre. Um objetivo do que? De prevenir acidentes e doenças do trabalho. Então a CIPA ela é composta por pessoas da própria empresa que têm as suas funções normais e elas têm uma atribuição a mais, uma responsabilidade a mais, que é o quê? Olhar com outros olhos para quê? Para a prevenção de acidentes, para as normas de segurança ali, para não ter uma tragédia, não ter um problema maior. Então esse é o grande objetivo da CIPA. A CIPA todo mês faz reunião, ela se reúne, discute itens correlacionados. Os membros dessa comissão, eles ganham um treinamento de até, pode ser, né, dependendo do grau de risco da empresa, do tipo de empresa, é um treinamento de até 20 horas. Para quê? Para conseguir desempenhar aquelas atividades da melhor forma possível. O técnico de segurança é uma coisa, o membro da CIPA é outra coisa, são coisas diferentes. Normalmente o técnico de segurança, ele treina a CIPA. As atribuições da CIPA são diferentes das atribuições do técnico ou do engenheiro de segurança. É claro que em muitas partes são semelhantes, né? Mas as atribuições são diferentes, os focos são diferentes. E lembrando que aqui eu tenho um profissional da área, enquanto a comissão eu tenho pessoas que já têm as suas atividades, já têm as suas profissões dentro das empresas e elas ganham uma responsabilidade extra. Mas uma coisa que é um calo no pé, né, de muitas empresas, de muitos gestores, é a famosa estabilidade da CIPA. Sim, a CIPA tem todo um processo eleitoral para você formar essa CIPA. Se você quiser até que eu fale mais sobre esse processo eleitoral, deixa nos comentários aqui embaixo, né, como é que faz esse processo eleitoral, que aí em outro vídeo a gente fala mais sobre isso. Se fizer sentido, você escreve aqui, beleza? Então, depois que faz esse processo eleitoral para ver quem vai entrar para a comissão, algumas pessoas dessa comissão, elas têm a famosa estabilidade de emprego. Elas não podem ser mandadas embora da empresa sem justa causa, tá? Uma justa causa, beleza, né? Mas sem justa causa não pode mandar embora essas pessoas. E aí elas são obrigadas, a empresa é obrigada a continuar com esse trabalhador durante o mandato e um ano após encerrar. Normalmente os mandatos dessa CIPA é de um ano. Então, muitas empresas nem gostam de CIPA por causa dessa situação. O que eu sempre, né, converso nas empresas que a gente atende, aqui os clientes da gestora, que a gente está ali no dia a dia, no tete a tete, uma coisa que eu sempre falo é assim, igual pai e filho, sabe? Sabe quando o pai quer falar assim pro filho, ó filho, faz o que eu falo, mas não fala o que eu faço. Isso aí dá certo? Não dá hoje, isso aí não dá hoje certo nem com criança. Então, o exemplo dos pais é muito importante para os filhos. Essa mesma aplicação eu faço nas empresas. O exemplo dos gestores, da alta liderança, dos diretores, dos donos, dos executivos é importantíssimo para os seus liderados. Então, o que acontece? Se o subordinado está aqui olhando o supervisor dele falar, nossa, esse negócio de CIPA é uma chatice, isso aí é só negócio de estabilidade, isso aí não adianta para nada. O que acontece? O subordinado está aqui olhando o exemplo do líder dele. Ele falou, bem, se o meu líder, se o meu chefe acha que essa CIPA não serve para nada, eu também não faz sentido eu achar que serve para alguma coisa. Então, vira o quê? Vira uma bola de neve que cada vez vai aumentando mais. Se os gestores da empresa não valorizam a comissão, você não vai atrair para a comissão gente boa. Você vai atrair quem? Vai atrair gente ruim, que está só atrás de uma estabilidade. Então é importante que a empresa se posicione a favor da comissão e que as suas ações demonstrem isso também. Porque se não tiver o apoio, o que vai acontecer? Só atrai quem não tem interesse em fazer alguma coisa diferente. Em quem só está olhando o quê? Poxa, eu vou entrar aqui porque aqui ninguém pode me mandar mais embora. Então fica antenado que esse processo de gestão, ele é muito importante. Às vezes já abriu o processo eleitoral
um gerente, o dono da empresa, o diretor nem participa disso, sabe? Vai ter a posse da CIPA, não faz um evento, não faz um momento marcante para valorizar essas pessoas, sabe? Então, quando os membros da CIPA não tem algo assim diferente, as pessoas não querem estar ali, não querem participar. Então, fica isso no seu radar para você, né? Às vezes a gente fica reclamando da CIPA, mas a gente não faz nada de diferente também para valorizar essa CIPA. Bem, vamos responder a pergunta aqui, respira aí, será que a minha empresa é obrigada a ter uma CIPA? Sim, não, em que casos que é? Então eu preciso explicar algumas coisinhas aqui para você. Antes de eu falar sobre se é obrigado ou não, você precisa entender que as empresas no Brasil, elas são divididas em grau de risco. Vou escrever aqui, ó, grau de risco. Toda empresa tem um grau de risco. Esse grau de risco tem uma variação. Qual é a variação? Pode ser grau de risco 1, 2, 3 ou 4, beleza? Então, algum desses você se enquadrou. Você precisa fazer o quê? Precisa ver qual que é a sua atividade preponderante ou a sua atividade principal. Você vai lá na NR4 e você vai olhar qual que é o grau de risco da sua empresa. Para saber grau de risco, você olha a NR4 lá do Ministério do Trabalho. CIPA está lá na NR5. Deixa eu anotar aqui, ó, NR5, beleza? Aqui que fala sobre a CIPA, que tem toda a regulamentação sobre como deve ser esse processo de CIPA, beleza? Então, grau de risco 1, 2, 3 e 4. Então, o que acontece? Conforme o grau de risco da minha empresa, vai definir se eu preciso ou não preciso ter CIPA. Tá? Então, lá na NR5, que é essa norma, ó, se você for lá e olhar ela, lá nos anexos lá embaixo, vai falar: as empresas de grau de risco 4, a partir de 20 funcionários, precisam ter uma CIPA. Tá? Grau de risco 3, mesma coisa. Risco 2, vai ser 50 ou 100 funcionários. Grau de risco 1, uns 500 funcionários. Você precisa olhar qual é o seu grau de risco lá no NR4 e depois você vai no anexo da NR5 para quê? Para ver qual que é o seu grau de risco e quando que começa isso, né? Vai deixar uma tabelinha aqui, né? Exatamente como está lá na NR5, para te mostrar aqui, olha aqui, ó, grau de risco 4, quando começa, grau de 5, e 2 e 1, e quanto mais aumenta o meu número de funcionários, mais membros da CIPA eu vou precisar ter. Então, talvez mais pessoas com estabilidade, por consequência, maior vai ser o meu esforço para quê? Para as pessoas verem a CIPA como algo bom, como algo benéfico. Então, minha empresa precisa ter CIPA? Depende. Se ela tiver aqui, conforme o grau de risco, e acima de uma quantidade X de funcionário, sim, ela vai precisar ter CIPA. No risco 4, a partir de 20 funcionários, não tem choro, não tem mágoa, você tem que implantar uma CIPA aí dentro da sua empresa. Tem alguns detalhes diferentes para a construção civil, se você quiser que eu fale mais sobre isso, a gente fala mais sobre isso em outro vídeo, comenta aqui embaixo. E o que é importante a gente falar aqui nesse grau de risco aqui, na formação da CIPA, é que se eu não alcancei esse limite, o que acontece? Não, minha empresa não precisa formar uma CIPA, não precisa fazer eleição, não vai ter esse negócio de estabilidade. Por quê? Porque eu tenho menos de 20 funcionários, no caso de empresa de grau de risco 4, né? Então, o que vai acontecer? A sua empresa precisa designar um trabalhador para ele ser o representante dessa CIPA e atender as atribuições da CIPA, tá? Então lá na NR5 tem quais são as atribuições da CIPA. Esse membro, essa pessoa que vai ser designada, esse trabalhador, ele vai cumprir as atribuições da CIPA, mas não que ele não vai ter estabilidade, não vai ser uma comissão, não, vai ser uma pessoa só designada para olhar isso com carinho, beleza? Todos esses casos aqui, empresas de grau de risco 1, 2, 3 ou 4, eles precisam de treinamentos, tá? Eles precisam de treinamentos para quê? Para conseguir exercer as atividades dela. E nesse momento a gestora entra, né? A gente tem uma equipe aqui preparada para fazer os treinamentos de CIPA,
para fazer todo o seu processo eleitoral, faz o treinamento dos trabalhadores, acompanha as reuniões da CIPA. Toda a CIPA precisa fazer uma CIPAT, uma semana interna de prevenção a acidente do trabalho. Até a gente vai deixar aqui um link de um vídeo aqui de uma CIPAT que a gente organizou num cliente nosso. Vai estar aqui em algum lugar, clica aqui para depois você poder dar uma olhadinha ali para ter uma referência, o que é uma CIPAT, tá? Então esse é um tipo de serviço que a nossa equipe aqui está preparada para oferecer aí para vocês. Para quê? Para a gente cumprir a legislação e, acima de tudo, trazer mais segurança, mais saúde para os ambientes de trabalho. Gostou do vídeo? Então deixa o seu joinha aqui, ativa as notificações, compartilha esse assunto aí com quem você acredita que vai ter interesse nessas informações aqui. Deixa seu comentário aqui embaixo e se liga aqui no canal que logo vai ter mais informações. Deixa aqui, né? Não, ô Medeiros, pede aí para a equipe aí da gestora preparar um tema sobre isso. Manda aqui pra gente vai ter imenso carinho em poder preparar um material específico aí que atenda a sua necessidade, ok? Até o próximo vídeo, eu te espero lá.